Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Hoje eu entrei em cima da hora, hein? Minha internet aqui tava mais encrespadinha, mas estamos aqui. Hoje nós vamos conversar sobre Gênesis capítulo 2. Então estou esperando você chegar por aqui, vou deixar fixado. Vamos ver quem é que está entrando aí na área. Bem-vinda, Francine. Que legal, Fran. Você aqui. Olá, Sônia Casais. Bem-vinda. Janaíne, bem-vinda. Arlindo. Fala, meu querido. Muito bom ter você aqui também com a gente. Vamos lá. Arnaldo Jordão, bem-vindo, meu amigo. O pessoal vai chegando. Instagram tá avisando aí a turma que nós estamos começando a nossa live. E aí? Vocês que já entraram aí, me falam o que vocês acharam de Gênesis capítulo 1. Gostaram? Foi interessante? Camille, oi Camille. Que bom que você tá aqui, Camille. Olá, Ilse e Saulo, bem-vindos. Ah, todo mundo, que joia! Então um abraço para todo mundo que está aí com a Camila escutando a minha live. Muito bom, Camille. Eu tenho sentido falta do Serginho Neto aqui com a gente. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Dona Ariane também, faz muito tempo que não aparece aqui. Uma pena. Olá, Noêmia. Bem-vinda. Boa noite. Vamos lá, vamos chegando. Nós temos mais um minutinho e aí nós vamos começar. Olá, Su. Meu amor tá aqui, mas ela me assiste na live, né? Quem mais? Fala, Toninho. Toninho chegando aí com a gente também, muito bem-vindo. Que legal, Fran. Gênesis é muito legal, eu gosto muito, principalmente os primeiros capítulos de Gênesis, até o capítulo 11 ali, depois vem o chamado de Abraão também, que é bom, né? Mas eu gosto muito dessa pré-história, né? Que conta aí pra gente. Nilce e Saulo, bem-vindos. Ok, vou orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor compartilhe do teu coração conosco através da tua palavra. Que o Senhor traga revelação do coração do Pai para o nosso coração. Nós não queremos apenas conhecimento teórico, mas nós queremos receber realmente daquilo que está no teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok, antes de eu entrar no capítulo 2, eu queria ainda dar uma finalizadinha no capítulo 1. Você vai falar, nossa, mas ainda tem coisa? Puxa, se eu ficasse no capítulo 1, eu ainda ia tirar muitas outras coisas para a gente daqui. Mas eu quero só mostrar para você como é que esse texto do capítulo 1, ele funciona na perspectiva missional, ok? Para o povo de Israel, e como ele é uma demonstração desse poder soberano de Deus, desse governo soberano de Deus sobre toda a criação que está ao nosso redor. Então veja, como eu falei para vocês nas duas lives anteriores do capítulo 1, o capítulo 1 de Gênesis originalmente é escrito para o povo de Israel que estava cativo do Egito e que é libertado e vai possuir a terra de Canaã, ok? E o contexto que Israel está inserido é o contexto das nações que adoram vários deuses. Todas as nações daquela época eram nações politeístas, assim como existem muitas nações hoje em dia ainda politeístas. Naquela época todos eram. Israel era a exceção. Israel foi chamada por Deus
para adorar o único e verdadeiro Deus e para revelar a todas as nações que existe apenas um Deus e não vários deuses. E aí, quando a gente vê a narrativa da criação, entendendo esse contexto, há alguns elementos aqui bastante interessantes para mostrar para a gente e mostrar para as nações, ok? No contexto lá original do texto, como Deus o Deus de Israel, que é o Criador de todas as coisas, é o único Deus e, como tal, deveria ser adorado e servido por todas as nações. Deus não queria ser apenas o Deus de Israel, Deus usa Israel para se manifestar a todas as nações, porque ele é o único Deus e ele deve ser adorado por todas as nações. Então, quando as nações politeístas, elas têm um panteão de deuses, aonde existe um Deus supremo entre aqueles deuses, que é o chefe de todos os demais deuses. O Deus e as nações, elas faziam a representação desses deuses delas através dos elementos da criação. Então, por exemplo, a nação da Babilônia, que era uma nação que adorava vários deuses, ela tinha como principal deus, o símbolo do seu principal deus, a água. Os povos cananeus, os jebuseus, os heveus, os fariseus, os filisteus, os macabeus, todos esses eus que tem por aí no Antigo Testamento, todos eles tinham como símbolo do seu principal deus a terra e consequentemente a chuva em relação à terra, ok? Porque a chuva rega a terra e faz com que a terra então seja produtiva, ok? E os egípcios, eles tinham como seu principal deus o sol, né? Então os astros, dos quais o principal era o sol. Então preste atenção nisso agora. Quando a narrativa da criação vai contando para a gente, em Gênesis 1, a criação que é feita por Deus, um Deus que existe antes de cada um desses elementos que representam os deuses das nações existirem, isso significa então que ele é o único Deus verdadeiro e que ele tem supremacia sobre os próprios deuses das nações. Então veja, quando o capítulo 1 diz assim, quando o versículo 1 diz assim, que Deus criou os céus e a terra, o verso 2 diz, a terra entretanto era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra água que aparece aí, no original, é a palavra Ian, que é da onde vem a palavra, por exemplo, Iemanjar, ok? A palavra Ian, que significa águas, era o nome do principal deus da Babilônia. Então, quando Israel ouve essa narrativa, eles não apenas estão tendo a percepção da ideia da água em si, mas eles também estão tendo a percepção de que esse elemento que representa um deus babilônico, ele é subjugado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está sobre a face das águas, ele move-se sobre a face das águas, ou seja, ele está sobre Ian, ele move-se sobre o deus Ian da Babilônia. Quando o texto diz, no versículo de número 11, e determinou Deus que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzem sementes, conforme suas próprias espécies, e assim aconteceu, sem antes mesmo de haver chuva, porque se você for para o capítulo 2, que nós vamos ver hoje, de Gênesis, você vai ver descrito lá para a gente, o Senhor Deus fez nascer no solo, verso 9, no solo, toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, e no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro aí ele vai descrever os rios. Desculpa, não é essa parte que eu quero. Verso 5. Não havia, olha só, não havia ainda brotado nenhum, capítulo 2, verso 5, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo.
E aí então Deus vai dizer, verso 9, o Senhor fez nascer todo o solo, do solo toda espécie de árvores agradáveis e tudo mais. Ou seja, o que o escritor bíblico está dizendo aqui, no contexto que eles estão lendo, é que a terra, ela produz as ervas, ela produz as árvores, ela produz o seu cultivo, não por causa da fertilidade que o Deus Baal dava para a terra, mas por causa da palavra do Senhor. O Senhor mandou e as ervas brotaram, sem ter chuva. Por que que isso é importante? Para nós, a gente lê isso na Bíblia, isso não faz muito sentido para nós, mas veja, para os israelitas, isso vai fazer todo sentido. Por quê? Porque quando eles entram na terra de Canaã, eles vão ter contato com os deuses de Canaã, cujo principal deus é Baal, e a sua contraparte feminina, que é Astarote, ok? E Baal, Astarote, é representado pela terra. Aquelas nações eram nações agrícolas, então eles adoravam deuses da fertilidade. Os cultos deles eram cultos marcados pela promiscuidade, marcado pelo relacionamento sexual entre os sacerdotes com o povo que ia adorar, as sacerdotisas e o povo que ia adorar. O povo levava suas filhas ainda virgem, que eram estupradas pelos sacerdotes, ok? Porque aquilo era um símbolo de fertilidade. Quando vinha a chuva em Canaã, eles diziam que era Baal que estava lançando seu esperma sobre Astarote. Então, a chuva era vista por eles como o esperma de Baal que estava fecundando Astarote, aí nasciam as plantas, nasciam as árvores. É por isso, por exemplo, que quando você chega em 1 Reis e você tem Elias combatendo Jezabel, que é sacerdotisa de Baal, o que Deus manda Elias dizer é para que os céus se tornem em bronze e não haja chuva sobre a terra. Por quê? Porque isso está mostrando que é Deus quem controla isso, não é Baal, ok? Deus está fazendo Baal ficar infértil. É uma batalha entre deuses, é uma batalha de poderes, onde os falsos deuses das nações estão sendo desmascarados. Então, nesse texto de Gênesis 1, quando é dito que a terra produz a sua vegetação, com todo tipo de espécie que tem, mediante a palavra de Deus, o texto bíblico está mostrando para a gente, estava mostrando para o povo de Israel, que Baal não tinha poder nenhum de fertilidade. Ele é um falso Deus. Quem cria a fertilidade, quem faz a terra ser produtiva, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E aí você vai ter salmos que dizem isso, que a relva murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, que quando a palavra do Senhor é dita, cumpre-se aquilo que ele está falando. E quando você chega no verso 4, e fica sabendo, no quarto dia, melhor dizendo, e fica sabendo que somente no quarto dia foi que o sol foi criado, veja, essa afirmação no texto de Gênesis 1 está mostrando para os israelitas que Ra, o principal deus do Egito, foi criado pelo Deus que Israel está adorando. Ele é uma criação, uma criatura. Ele não é um Deus. Ele não tem poder de influência nenhuma, a não ser aquela que o próprio Deus Criador, que se revelou a Israel no Monte Sinai, deu a ele. Percebe então a força que isso é? Ou seja, Israel, com a narrativa de Gênesis capítulo 1, ela está entendendo que diante de todos os deuses das nações, elas não deveriam, como nação, ela não deveria se preocupar com aqueles deuses, porque aqueles deuses são falsos. Eles são adorados como deuses, mas eles não são deuses. Todos eles são criação de Deus, criação do Deus de Israel, do Deus que se revelou a Israel. Isso serve, então, aplicando aqui para nós também, dentro do mesmo motivo. Veja, o único Deus verdadeiro é o Deus Criador. O único Deus verdadeiro é o Deus que se revelou através das Escrituras para a gente, que se mostrou através da vida de Jesus. O único Deus verdadeiro é esse Deus que se dá a conhecer a nós. Todos os demais deuses são criação de Deus. Eles não são deuses, eles são criaturas, e os povos que os estão adorando estão enganados,
e eles precisam então, ao invés de adorar essas criaturas como se fossem deuses, eles precisam se arrepender e eles precisam vir adorar o Deus verdadeiro, que é o Deus que se revelou a Israel e é o Deus que se revela à igreja e através da igreja. Ok? Então faltou essa observação ainda para ser feito em Gênesis, fechando Gênesis capítulo 1. Então agora nós vamos continuar. Vamos entrar em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Eu falo capítulo porque a Bíblia está dividida para capítulo, para você se situar, mas lembre-se que você precisa ler o bloco que está sendo narrado, ok? Então, aonde dividir o capítulo 2 da Bíblia para a gente, até agora eu não entendo porque eles dividiram aí, na verdade o capítulo 2 deveria estar começando aqui no versículo 4, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o capítulo 2 inteiro. Esta é a história do início da humanidade no tempo em que Yahvé, Deus, criou os céus e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para o lado do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal. Na região do Éden, assim, um rio que irrigava todo o jardim, depois ele se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra a qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion, e o terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é conhecido como o rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvores que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que lhe ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como esse os chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivente, esse precisamente seria o seu nome. E deste modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele se comparasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo uma costela e fechou... Retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus deu a ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso de meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Muito bem, então essa é a narrativa de Gênesis capítulo 2. Vamos lá. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 2 é a narrativa detalhada da criação do sexto dia. Então preste atenção, Gênesis capítulo 1 traz para a gente uma visão panorâmica da criação, de toda a criação de Deus, feita em 6 atos, que são chamados de 6 dias, feito em 6 dias. Gênesis capítulo 2 narra para a gente em minúcias como foi a criação do sexto dia. Então, em Gênesis 1, no sexto dia, é dito que Deus cria os animais, os domésticos, e é dito então que Deus diz para ele mesmo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e ele cria então a humanidade, um homem e mulher, os criou. Mas aí em Gênesis 2 nos é detalhado como é que isso na verdade é feito.
Então, nos é dito, o texto começa falando do quinto dia, né, que Deus fez brotar, ok, na terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, nenhuma erva dos campos, nem nascido, crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes das águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. E aí diz que o Senhor modelou então o ser humano do pó da terra, feito argila e etc., e soprou nele o fôlego da vida, e aí ele plantou um jardim na região do Éden, para os lados do leste. Ali colocou o homem, o Senhor fez nascer no solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, e no meio do jardim. Então, o texto começa mostrando para a gente uma mescla da criação do quinto dia, que tem a ver com o surgimento das árvores e tudo mais, que em Gênesis 1 é especificado para a gente que acontece no quinto dia, e o início do sexto dia, que começa com a criação do ser humano. Então, de acordo com Gênesis capítulo 2, a primeira coisa que Deus cria no sexto dia é o ser humano masculino, ok? É o ser humano masculino. Veja, Gênesis capítulo 1 fala que ele criou os animais. Por quê? Porque é um resumo da criação. Cada dia é um resumo da criação. A criação não é detalhada, não é detalhado como isso acontece. Então é dito que ele criou os animais, e é dito que ele criou o homem e a mulher no fim. Por quê? Porque a humanidade só vai ser considerada humanidade quando a mulher é criada. Então, homem e mulher formam a humanidade. Por isso, Gênesis capítulo 1 coloca a criação do ser humano como sendo o ato final de Deus do sexto dia. Porque a humanidade, de fato, só está criada não apenas quando o ser humano masculino é criado, mas quando o ser humano feminino também é criado, ok? Em Gênesis capítulo 2, então isso vai ser discorrido para a gente no processo, como esse processo acontece. Então o texto diz que Deus modela o ser humano do pó da terra, mas ele tem um molde, certo? O molde dele não é apenas da argila, ok? A argila ali é o material, mas o modelo, como nós vimos em Gênesis 1, é o próprio Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e aí o texto bíblico diz aqui que Deus sopra no ser humano, ok? O fôlego de vida. Ele sopra no ser humano o fôlego de vida. Esse sopro do fôlego de vida que Deus traz aqui no ser humano traz a ideia de que Deus sopra da vida dele no ser humano, ok? Então nós podemos entender esse fôlego de vida como o Espírito de Deus, certo? O Espírito de Deus entrando no ser humano e dando a ele vida. Então aqui não é apenas vida no sentido como o animal tem vida, é vida no sentido dele estar recebendo da vida, da essência da vida do próprio Deus. Então ele é criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano masculino, ok? E ele recebe da porção da vida de Deus. Aí Deus então vai plantar o jardim lá na região do Éden, como diz aqui o texto, né? Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, então para os lados do leste, e ali então ele vai colocar o ser humano que ele acabara de formar, e ele vai se relacionar com o ser humano dentro, ok, desse ambiente, dentro desse jardim. O Éden é o epicentro através da onde o ser humano deveria então levar a vida que ele está cultivando e vivendo no Éden para toda a criação de Deus. Quando Gênesis 1 lá diz crescer e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar sobre ela, o ser humano ele tem uma referência, ok? Essa referência é o Éden, é aquilo que ele vive no Éden. No Éden é onde ele vive a plenitude do reino de Deus, a plenitude do contato do céu com a terra. A palavra Éden significa prazer, ok? Os nomes dos rios que aparecem aqui, cada um deles diz respeito, tem o sentido de avanço,
de desenvolvimento. Então, a ideia que o texto nos dá aqui é que aquilo que Deus plantou no Jardim do Éden, aquilo que ele fez no Jardim do Éden, e colocou o ser humano ali, aquele ambiente é um laboratório, é uma conexão entre o céu e a terra, e o ser humano não deveria ficar apenas ali no Éden, ele deveria pegar a vida dele do Éden, ele deveria pegar aquilo que ele está vivendo no Éden, e ele deveria espalhar isso por toda a terra. À medida que a humanidade vai se multiplicando e vai andando e vai enchendo toda a terra, ela deveria ir levando a vida do Éden, ok? Essa vida de prazer, essa vida de alegria, de paz, de shalom, cobrir toda a criação de Deus. Mas é interessante que aí o texto bíblico diz pra gente que Deus plantou toda espécie de árvores no jardim, e no meio do jardim, Deus plantou duas árvores distintas, diferentes das demais árvores que havia plantado. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra era a árvore da vida. E aí Deus chama o ser humano, que até então é o homem, é o ser humano masculino, e ele diz para ele assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. O dia que você comer dela, você certamente morrerá. Então vamos entender aqui o que significa isso. Como eu falei para vocês, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Isso significa que em toda a criação, apenas o ser humano foi criado para receber esse sopro de Deus, esse fôlego da vida de Deus nele, e participar então da vida de Deus, da vida que Deus tem nele, dentro da Trindade, de uma forma espontânea, livre, crescendo em intimidade com esse Deus. Mas para isso acontecer, o ser humano tinha que escolher ser debaixo do governo de Deus. Ele tinha que escolher manter-se submisso à autoridade de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o ponto que demonstraria para o ser humano a disposição dele de escolher permanecer num relacionamento de submissão, de amizade, de amor, de intimidade com Deus. Essa árvore demonstra que o ser humano tem autoridade na terra, que foi dado por Deus, dominem eles, Gênesis 1, sujeite, ok? A terra, dominem eles, mas essa autoridade que eles têm não é uma autoridade independente de Deus. Então o ser humano ele possui autoridade sobre a criação, mas essa autoridade que ele tem sobre a criação não é uma autoridade cuja fonte é ele mesmo. A fonte é Deus, e ele é representante dessa autoridade no mundo criado por Deus. Ok? Deus exerce então a autoridade dele, delegando essa autoridade para a humanidade. Então, isso é mostrado para a gente aqui no jardim. Isso mais uma vez reforça o ponto de que Deus ele é soberano. Soberano no sentido, não no sentido de fazer com que cada detalhe da nossa vida aconteça do jeito que ela acontece. Isso não é soberania, isso chama-se determinismo. Deus é soberano no sentido de que ele, como criador de todas as coisas, como o rei supremo de todas as coisas, nos dá ordens, nos diz como as coisas devem ser, e nós devemos nos submeter àquilo que ele diz pra gente, porque se a gente não submeter àquilo que ele diz pra gente, nós estamos nos rebelando contra ele. E se nós nos rebelarmos contra o seu governo, contra o seu senhorio, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos desligar da nossa vida nele, da nossa vida, nós vamos criar uma barreira entre nós e ele, e isso vai trazer a presença da morte para a nossa vida e para toda a criação. É isso que ele está dizendo aqui então para o ser humano masculino. E aí, pela primeira vez em toda a narrativa, desde o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver na criação Deus dizendo que algo não ficou bom. O texto diz, no verso 18, então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então veja, de acordo com a narrativa pormenorizada de Gênesis 2 da criação, o ser humano foi criado, masculino, foi criado antes de qualquer outro animal. E aí Deus se relacionava com esse ser humano.
ok? Deus vinha ao jardim para conversar com o ser humano masculino, com Adão. Vou começar a usar a palavra Adão, ok? Deus, a palavra não significa humano. Deus vinha ao jardim para conversar com Adão, para se relacionar com ele, mas Deus constata que não é bom que ele esteja sozinho. Por quê? Porque embora ele seja criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é igual a Deus. Ele é a imagem e semelhança, mas ele não é igual a Deus, ele não é da mesma essência que Deus. Então, ele partilha da vida de Deus, mas ele não tem a mesma essência que Deus. Então Deus diz, não é bom que ele fique só. Vamos fazer alguém que tenha a mesma essência que ele. E aí a gente vê, então, Deus criando os animais. E quando Deus cria os animais, a gente vai perceber que, num primeiro momento, a essência da qual Deus está falando não tem a ver com a vida partilhada de Deus com ele. Tem a ver com o ser humano ser um ser que tem uma dimensão física, uma dimensão concreta. Okay? Não tem a ver com a perspectiva espiritual, tem a ver com a perspectiva material. Porque, como eu falei, Deus é espírito. Deus, então, vem se relacionar com o ser humano. Ele está ali, de alguma maneira, ele mostra para o ser humano que ele está presente ali. Mas ele não é como o ser humano no sentido de ter um corpo e etc. E aí, então, o que ele faz? Ele cria os animais. Veja, o primeiro objetivo de Deus ao criar os animais era que Adão encontrasse entre os animais alguém que pudesse fazer companhia para ele. Vamos ler de novo. Então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então essa é a intenção primeira de Deus em criar os animais. E aí o Senhor modelou do solo, veja, ele faz os animais, ele modela os animais do solo da terra, como ele havia lá no homem. Todos os animais são do céu, e isso trouxe a presença do homem, como esse chamaria o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Então, ele cria os animais do mesmo material que ele criou a humanidade, no que diz respeito à sua concretude física. Mas qual é a diferença entre a criação da humanidade e a criação dos animais? É que na criação da humanidade, Deus sopra nela o fôlego da vida. Deus sopra no ser humano o fôlego de vida. Nos animais, não. Então, os animais, eles passam a existir da mesma maneira que as demais coisas passaram a existir, pela palavra de Deus. Deus diz, haja os animais, ele molda lá do barro também, mas aí ele fala, tenham vida, sejam seres viventes, e eles passam a ter vida. Mas Deus não soprou neles a vida dele de Deus para dentro dos animais. Ele soprou isso apenas nos seres humanos. Então apenas os seres humanos carregam a vida de Deus neles. E aí ele traz os animais para Adão. Por quê? Porque o interesse de Deus é que o Adão, ele encontrasse entre os animais que ele falasse, esse aqui pode me fazer companhia, esse aqui pode corresponder a mim, esse aqui pode me ajudar. Aí vamos ver o que acontece. Verso 20. Desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu, a todas as feras. Entretanto, preste atenção, entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele correspondesse e a ele correspondesse intimamente. Ou seja, ele deu nome aos animais. Aqui é muito interessante essa parte também, porque, veja, Deus criou o ser humano, ele compartilhou com ele da vida dele com o ser humano, ele criou o ser humano para que o ser humano exercesse no mundo criado o governo de Deus, e aqui Deus já está deixando o ser humano exercer esse governo. Ao invés de Deus dizer para o ser humano o nome de cada animal, ele dá ao ser humano o direito de participar do ato criador de Deus. Como o ser humano participa disso? Dando nome para os animais. Então nós já estamos aqui desde a criação cooperando com Deus. Nós seres humanos somos criados para cooperarmos com a obra que Deus realiza. E aqui o ser humano já está cooperando. Como? Dando nome aos animais. Então diz que o nome que o homem dá aos animais terrestres, as aves, esse é o nome que eles recebem. O nome na Bíblia, ele tem mais do que meramente um designativo para você chamar algo. Ele tem uma qualidade. Então, quando o ser humano dá um nome para um animal, aquele animal passa a ter uma quantidade, uma série de características que estão atreladas àquele nome que ele deu para aquele animal.
E o texto diz que não foi encontrado nenhum que com ele correspondesse e a ele correspondesse intimamente. Isso é muito interessante. Veja, o que significa isso? Preste bastante atenção. Significa que nenhum ser criado por Deus que não seja o homem, que não seja o ser humano, pode corresponder com o próprio ser humano. Então, a humanidade, ela só é humanidade quando ela é composta pelo homem e pela mulher. Quando Deus cria a mulher, bom, deixa eu continuar. Aí eu vou explicar isso melhor se eu continuar lendo. Ok, então nenhum animal encontrou correspondência. Alguns encontraram alguma correspondência, mas não encontraram correspondência, alguém que correspondesse intimamente. Então, por exemplo, um gatinho corresponde a nós, seres humanos, mas ele não corresponde intimamente. Um cachorro corresponde a nós, mas ele não corresponde intimamente, ou seja, ele não se conecta plenamente com a gente. Aí o que Deus faz? Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Então veja o que acontece agora. Aí quando o homem vê, deixa eu terminar essa parte, então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída. Então, como nenhum animal correspondeu intimamente ao ser humano, o ser humano tinha a companhia deles agora, dos animais, mas ele continuava sem conexão plena com nada do que havia sido criado. Deus agora faz o ser humano masculino dormir, Adão dormir, ele extrai de Adão uma parte do corpo dele, e com a parte do corpo dele ele faz a Eva, ou ele faz a mulher, e ele traz então para o homem. O texto bíblico também não diz que Deus sopra na mulher o fôlego de vida. Ok? Aí você fala, então a mulher não tem o fôlego de vida? Não, ela tem. Por quê? Porque ela é tirada do homem. E o homem tem o fôlego de vida de Deus nele. Ou seja, o homem tem a vida de Deus nele. Então a vida de Deus que está nele, quando a mulher é tirada da parte dele, a parte da vida de Deus que está nele também está presente na mulher. E agora Deus traz o ser humano para mulher, feminino para o masculino, e ele olha e diz: essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Isso aqui no hebraico é muito bonito, porque a palavra aí que aparece agora não é a palavra Adam, ok? Que é a palavra para homem, humanidade, mas é a palavra Ishi, né? Quando ele diz essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, vai se chamar mulher. A palavra mulher que aparece aí no hebraico é Ishá. E ele diz assim, porque do Ishi foi tirado. E a palavra Ishi é homem. Qual é a diferença da palavra Ishi e Ishá de Adão? Que significa humanidade. A diferença é que a palavra Ishi também significa homem, mas traz a ideia de príncipe, de realeza. E a palavra Ishá é o feminino de Ishi, ou seja, princesa. Então, o que o homem está dizendo assim, aí essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, ela vai se chamar princesa, porque do príncipe foi tirada. Ok? Isso de novo mostra pra gente essa realidade do reino de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados para sermos príncipes e princesas no reino de Deus. Esse é o objetivo original de Deus na criação da humanidade. Deus não criou a humanidade para que a humanidade fosse pecadora. Deus criou a humanidade para que a humanidade carregasse a realeza do céu na terra. Fossem príncipes e princesas do reino de Deus na terra, no universo, no mundo criado. Essa é a ideia aqui. E aí, esse é o fundamento do casamento. Aí o texto diz por esse motivo, ou seja, porque a mulher é a essência de quem o homem é, ok? E o homem da essência de quem a mulher é, deixará o homem à guarda do seu pai e da sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Certamente isso aqui é uma observação, ou não que não seja inspirado, é inspirado,
é palavra de Deus, mas é uma explicação que o escritor está fazendo no texto da criação para mostrar para a gente, para os israelitas e para a humanidade, o porquê do casamento, qual é a essência do casamento. Então o casamento não é uma mera escolha que a gente faz. O casamento não é uma mera decisão da gente em dizer, eu gosto desse aqui ou daquele ali e eu quero me unir com ele, pra gente estar casado. Veja, eu sei que essa live aqui vai dar polêmica, mas biblicamente falando, ok? Eu quero deixar claro, isso aqui, a minha fala não tem nada a ver com preconceito, ok? A minha fala é uma fala teológica, tem a ver com o fundamento das escrituras. O que a Bíblia está mostrando pra gente aqui é que homem com homem não gera casamento. Mulher com mulher não gera casamento. Homem com homem não pode constituir uma só carne. Mulher com mulher não constitui uma só carne. Homem ou mulher com qualquer outro ser criado, qualquer outro animal, não é casamento. Ok? Casamento significa tornar dois em um. E de acordo com as escrituras, isso é possível, um homem e uma mulher. Só. Entre um homem e uma mulher. Esse é o fundamento das escrituras para o casamento. Essa realidade de uma conexão plena, que só pode acontecer, gerando a humanidade, que só pode acontecer entre o ser humano masculino e o ser humano feminino. E quando um ser humano masculino encontra um ser humano feminino, aonde a conexão deles se torna não apenas correspondente, mas correspondente intimamente, então eles se tornam uma só carne. Então veja, toda a humanidade é criada para ter correspondência, toda a humanidade. Mas apenas aqueles que se ligam uns aos outros, homem e mulher, e isso só pode ser feito entre homem e mulher, é que tem uma correspondência de intimidade, ok? E aí eu digo assim, Ricardo, mas hoje em dia muitas pessoas não se casam, ficam solteiros, assim. Hoje em dia é depois de Gênesis capítulo 3. Então essa é uma conversa para amanhã. Eu já falei isso na live de ontem e de ontem, ok? Vou falar isso de novo hoje. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é o projeto original de Deus. A partir de Gênesis 3 nós temos algo que a Bíblia vai nos ensinar, nós vamos falar disso amanhã, que chama-se rebelião, chama-se queda. E a rebelião, a queda, trouxe a morte para dentro da criação boa e perfeita de Deus. Ou seja, tudo que a gente vê hoje não é de acordo com o plano original que Deus criou. É corrompido. E o que nós vemos de correto hoje, de bom hoje, é porque Deus está redimindo aquilo que foi estragado. Ok? Deus está redimindo. Então, a realidade de Gênesis 3 expressa um mundo que não é o mundo original de Deus, mas é um mundo que está num processo de conserto sendo feito por Deus. O mundo original, o mundo de conformidade com a mente de Deus, com o coração de Deus, é aquilo que é descrito para a gente em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Se não houvesse queda, se não houvesse a rebelião, todo ser humano masculino, teria um ser humano feminino que lhe correspondesse e lhe correspondesse intimamente. Esse é o ponto. E essa correspondência íntima é mostrada para a gente de forma muito clara no verso 25, que diz assim, o homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. O que você entende quando você lê isso? O homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Acho que na imaginação da gente, a gente pensa, eles viviam sem roupa e não se envergonhavam. Mas esse nu aqui não é meramente viver sem roupa. Ok? Não é meramente isso. Primeiro porque eles estão revestidos da glória de Deus. Ok? Eles estão cobertos pela glória de Deus. Então eu particularmente imagino que quando eles, antes da queda, a gente nem, mesmo estando nu fisicamente, a gente nem conseguia se enxergar assim como nus, porque nós tínhamos o revestimento da glória de Deus nos cobrindo. Mas a palavra nu aqui, ela tem um significado maior do que nudez física. O sentido é que homem e mulher, eles eram absolutamente transparentes um para o outro. Eles não tinham nada para esconder um do outro.
Entende? Não é só uma perspectiva de nudez física, é uma perspectiva muito mais profunda do que isso, é uma perspectiva de nudez espiritual, é uma perspectiva de nudez emocional, é uma perspectiva de nudez de alma. Eles não tinham nada para esconder. Depois da queda, a primeira coisa que o ser humano faz depois da queda é se esconder, e eu vou falar disso amanhã. Mas aqui, na situação original, no projeto original de Deus, a humanidade não tem nada para esconder um do outro. Eles não têm nada para esconder de Deus, eles são absolutamente transparentes um para o outro. Eles se conhecem intimamente. Eu garanto para você que essa não é a nossa realidade hoje. E eu vou falar mais disso amanhã. Mas hoje eu quero terminar por aqui, ok? Então esse é Gênesis capítulo 2. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar, tenha pego aí as ideias e que você tome nota aí de qualquer dúvida que você tenha para na sexta-feira a gente poder falar, a gente poder conversar sobre ela. Então, o sexto dia é coroado, portanto, com Deus dizendo, tudo ficou muito bom, porque no fim do sexto dia, Deus cria o ser humano feminino. O sexto dia começa com a criação do ser humano masculino e o sexto dia termina com a criação do ser humano feminino, e os dois juntos constituem-se no que Gênesis capítulo 1 chama de humanidade. Façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança. E viu Deus que tudo ficou muito bom. Tremendo, né? O sexto dia termina com a criação mais extraordinária de Deus, que é você, mulher. Então deixa eu dar uma passadinha por aqui para ver quem é que chegou depois, para eu dar um oi. Deixa eu ver, acho que a minha última referência foi a Suzy. Olá, Noêmia, tudo bem? Legal, Fran, falar que foi muito bom aí o começo de Gênesis. Toninho, eu já falei um oi. Olá, Antônio Oscar com a gente também. Olá, Andresa, bem-vinda. Sônia Schurques, Zé Schurques, bem-vindo. Olá, Antônia, que bom que você conseguiu chegar. Olá, Carmen Silvia, Faladinha, muito bom ter você aqui. Ana Jacinta, Ian também, boa noite. Luiz Carlos, Maristela, bem-vindos também. Olá, Ana Rios, bem-vindo. Viviane, Robert Miller, olá, meu querido Robert, faz tempo que eu não via você por aqui, que bom que você está por aqui. Olá, Maurílio, muito bom, aí tem uns pastores aqui com a gente hoje, muito legal. Amém, amém. Fala, Gustavo também conseguiu entrar aí, muito bom, bem-vindo, meu camarada. Ok, amém, Ilse, que bom. Então, gente, é isso aí, a gente fica por aqui, nossa live terminou. Se você entrou comigo já falando, eu quero lembrar que a live fica salva aqui, logo depois para você assistir toda a live, tá bom? Eu espero você amanhã, às 6 horas, para a gente dar continuidade. Nós vamos entrar no capítulo 3, e aí na sexta-feira a gente tem a live de perguntas e respostas de Gênesis 1, 2 e 3, ok? Ok, entrou de novo do computador, tá certo, Toninho. Beleza, gente, então até amanhã. Giovanni, amém, obrigado, Deus te abençoe também. Falou, pessoal, beijo no coração de todos vocês. Eu preciso tomar um banho, estou super cansado, ok? Hoje eu comecei às 7h30 da manhã, dei aula até 12h30, tive reunião até às 5:45 e vim aqui direto para a live. Daqui a pouco eu vou para a comunidade missional aqui em Valinhos. Aí, vamos lá, sangue nos olhos, faca na bota, para Deus abençoe você, e que amanhã a gente possa estar juntos aqui novamente. Beijo no coração.